Eu levei 1 ano e 7 meses para tirar o escritório de dentro da casa da minha mãe. Não estava me fazendo bem, eu chegava a trabalhar 12, 14 horas por dia, mas talvez foi muito salutar. Foi o que fez com que desse certo. E aí, no segundo ano, eu encontrei uma salinha pequena no segundo andar do edifício comercial. E ali a gente teve o nosso primeiro funcionário com carteira assinada. Aí começou a equipe crescer, enfim e tal, né? Depois de alguns anos, a gente foi para um outro endereço comercial, numa sala do 8º andar, com vista para o mar, enfim. E, e aí teve um ano que foi super difícil também, a gente tomou um monte de calote, foi bem desafiador, né? E aí, em 2020, veio a pandemia. A pandemia, assim como para muitas empresas, balançou completamente o nosso negócio, porque em questão de 14 dias a gente atendia grandes contas. A gente atendia na época o maior fabricante de fio de algodão da América Latina. A gente atendia a maior rede de papeleiras do Paraná. A gente atendia um resort grande aqui da região. Eram grandes clientes e todos eles nos ligaram e disseram: ó, infelizmente a gente vai ter que cortar a verba de comunicação e marketing e vamos ter que parar por aqui. E não tinha nem clima, né, para você querer executar o contrato, né? De qualquer forma, eu acho que a pandemia, para muitos que estão assistindo a gente, de qualquer forma, tanto no âmbito pessoal como profissional, né, o negócio fez a gente repensar muita coisa. A gente precisou se reinventar. E aí, eu não sei, até hoje eu me questiono, né? Já fazem 5 anos eu me pergunto de onde que veio calma, de onde que veio inteligência emocional para não se desesperar, porque o meu faturamento despencou da noite pro dia, mas eu ainda levei 6 meses para me desapegar da sala comercial. Eu lembro que eu ia trabalhar sozinho lá. E só que o que a gente extrai como aprendizado disso tudo? A condição te aprisiona. De 5 anos para cá, a minha empresa já está com 17, em vias de completar 18, mas de 5 anos para cá, a gente continua fazendo mais com menos. Ou seja, nossos projetos cada vez mais têm mais profundidade, cada vez mais são bem artesanais, né? Eu acho que o cliente que contrata a Inaya Branding, ele está contratando a nossa bagagem cultural, a nossa visão de mundo, a nossa metodologia, o acesso ao nosso conhecimento, nossos cases de sucesso também. Mas a gente descobriu novas formas de trabalhar. E isso até foram acontecimentos importantes que aconteceu na minha carreira, né, e na minha empresa, que a gente viu que existe um mundo colorido fora do escritório. Existe algo além das 4 paredes do escritório. E aí, nisso tudo, acabou surgindo a ideia do nomadismo digital, né? Que aí acabei cruzando o mundo aí. Sim, você sai da bolha, né? Sai da bolha do escritório, sai do que é tradicional, repensa tudo. E aí você falou uma coisa muito legal, né? É muito interessante no sentido de... hoje eu consigo entregar um trabalho artesanal, às vezes com um ticket muito mais alto. Por quê? Porque você conseguiu, né, imprimir na cabeça do teu público o que a Inaya Branding faz, né? Os diferenciais da empresa. Eu diria que é o slogan dela, marcas com espírito. Marcas com espírito, é isso aí. Muito interessante. Depois a gente vai compartilhar a rede social da Inaya, do Alexandre aí, para vocês também seguirem. E se você está gostando desse episódio, deixa aqui sua curtida, manda para aquele seu colega empreendedor. Mas no final também o Alexandre vai trazer alguns insights aqui de como você consegue aplicar o branding, né? Consegue extrair ali todo esse recurso, né? Esse resultado que o branding pode trazer para o seu negócio. Então, fica aí que vai ter muita dica importante. Conta a sua história ali. Te cortei, mas agora a gente vai num ponto da vida muito interessante do Alexandre, que ele virou nômade digital, né? Ele se reinventou ali pós-pandemia. Sempre que a gente cai nesse assunto, é muito comum as pessoas, de uma forma espontânea, tirou um ano sabático. Eu falo, não, gente. Eu viajei o planeta com a minha empresa aberta, trabalhando. Nossa, isso foi em 2021. Era o segundo ano de pandemia, a pandemia estava acontecendo e foi uma atitude muito corajosa. Eu gosto muito de trazer essa palavra da coragem, porque não tem como desmembrar a coragem da personalidade de um empreendedor.
Se eu não me engano, tem uma frase do Aristóteles que ele diz que a coragem é a primeira das qualidades humanas, pois garante todas as outras. Tá? Então, o empreendedor que não tem coragem, né, ele precisa trabalhar isso melhor antes de se lançar como empreendedor. Fica Mas no caminho, né? eu resolvi sair do país em março de 2021. Eu tinha apenas 2 passagens compradas. Eu tinha em mente só 2 países. Eu sabia que eu ia ficar 16 dias no México e depois iria para os Estados Unidos. Eu já estava programado para ficar 3 meses nos Estados Unidos. E ao longo foram experiências muito intensas já nesses primeiros 2 países. Eu falo que os meus 3 meses nos Estados Unidos parece que durou uns 9, parece que durou o triplo de tão intenso que foi. Vivi em vários estados lá. E aí de lá eu criei gosto pela coisa e comecei, daí fui para Grécia, depois fui para Turquia, para Egito, para Marrocos, para Itália, e aí decidi ir para o interior da África, e voltei por Portugal. E naquele ano eu voltei 310 dias depois. Né? Então, eu fui testando os limites do meu negócio, porque eu conseguia provar para mim mesmo e para os meus clientes que era possível fazer entregas à distância, com a mesma qualidade. Desmistificar isso, E né? Para os clientes, imagina os teus clientes que você já tem contrato, você atendia num formato e você conseguir passar para eles, ok, eu vou te entregar com a mesma qualidade ou até maior desse jeito. Confiança, né? Isso aí tem muito a ver com confiança e comprometimento. Porque se você ferir o comprometimento, não vai dar certo. Você vai perder o cliente, enfim. Mas, para minha surpresa, igual eu falei antes, né, você descobrir que tem um horizonte além das 4 paredes do escritório. As coisas foram acontecendo. Dizer para vocês que foi tudo um céu azul é mentira, né? Teve desafios. Teve os perrengues Tem perrengues fixos. Teve episódios incríveis e engraçados. Depois que deu certo, a gente fala que é engraçado, que daria para transformar cada episódio desse num podcast inteiro. Eu falei para ele que ele deveria escrever um livro contando só das aventuras, né? Porque pode se falar que foi aventuras pelo mundo ali nessa jornada dele. Mas aí as coisas foram dando certo, graças a Deus. E aí fui seguindo em frente, fui testando esses meus limites, tanto do negócio quanto os limites da minha mente, porque antigamente eu achava que bastava apenas ter o recurso financeiro para ir e ficar um tempo fora. E isso aí, não, é só um recurso. Mas você precisa ter muito resiliência, você precisa ter inteligência emocional quando você sai só com bilhete de ida, sem data para voltar. Que pode ser 30, 60, 90, 100, 300 e poucos dias. E você vai se lapidando. A saudade de casa é grande, do teu cachorro, da comida brasileira, enfim. São várias coisas que às vezes você tá lá fora durante muito tempo e você fala, tô com vontade de voltar. Não, segura. Você dá valor a coisas que você estava habituado, você tinha em casa, mas quando você sai, realmente faz falta, né? Só que eu acredito que você tenha trazido muita coisa boa disso tudo ali, principalmente para o seu negócio, né? Insights, o que você, com essa experiência toda, vivendo com pessoas diferentes, realidades, culturas, tudo mais, o que isso, dentro da Enaia, do branding, o que isso tu consegue trazer para os teus clientes hoje? Eu lembro de situações muito emblemáticas, assim, como, por exemplo, quando eu estava no Marrocos, é muito típico da cultura deles, eles têm pequenos puffs, assim, nas salas, nos riads, né? Eles não têm sofás como nós temos. É muito raro ver isso lá. E eu chegava a trabalhar de 8 a 12 horas por dia sentado num puffzinho daquele, num riad. E aí, abre aspas, fazendo o que tinha que ser feito. Então não interessa se você está no conforto da tua casa, o nosso país também é um país que tem muito contraste, tem muita pobreza, né? Tem, talvez mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso a saneamento básico, mas né, nós como empreendedores, a gente sempre está buscando o conforto para nossa família, para o nosso negócio, enfim. Mas teve várias situações ao redor do mundo que me testou assim, cara, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu preciso montar uma proposta,
eu preciso redigir um contrato, eu preciso fazer uma reunião comercial com pitch de vendas no final, eu preciso fechar esse negócio, eu preciso botar dinheiro para dentro da empresa, eu preciso fazer o financeiro, eu preciso montar uma bela apresentação, eu preciso entregar, eu preciso fazer com que a ideia que eu desenhei vá para execução. Então vocês imaginem como que isso foi desafiador fazendo isso à distância, né? Com os mas deu recursos certo. que você tinha, né? Não só com os recursos que eu tinha, mas nas cidades que eu estava. Tipo, eu vou pegar o exemplo mais exagerado, né? Que na África eu dormia num local, mas eu só tinha internet no centro da cidade, que ficava 5 quilômetros longe. E era uma rotina, era uma disciplina. Todo dia eu acordava, tomava café da manhã e caminhava durante 5 quilômetros para chegar no centro de Arusha, lá na Tanzânia, no leste africano, para conseguir ter internet numa cafeteria. Eu chegava a trabalhar lá por 3, 4, 5 horas, terminava e fazia o caminho de volta. Então dava 10 quilômetros por dia. As minhas fotos revelam isso. Eu voltei muito magro para o Brasil. Então, eu nem vou falar muito sobre você estar num dos países mais pobres do mundo, né? A ONU reconhece cerca de 197 países e o ranking do IDH da Tanzânia é o número 160. Então, vocês percebam que é um dos países mais pobres do mundo. Então, escassos de qualquer coisa. via miséria todo santo dia. E você agradece tudo. Você volta um outro ser humano, você aprende a agradecer tudo que você tem na tua vida. Quando você volta para a tua cidade natal, você vê que as coisas são muito mais fáceis do que você imaginava. Quando você alonga um barbante, depois você volta para tua situação normal, você vê que você reclamava por muito pouco, né? Então, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive como empreendedor digital, falando assim, vivendo essas experiências na pele, num país pobre, e o que eu podia fazer vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu usei isso muito como mantra quando eu estive fora em culturas muito diferentes.